Oi, meus amigos que acompanham meu canal aqui no YouTube, né? Eu trato do tema Testemunhas de Jeová. Tratarei de outros temas também, mas o principal sempre será essa seita chamada Testemunho de Jeová, né? Do qual boa parte da minha vida eu fiz parte dela para quebrar caras, tá? Não deixo de ser um cearense rearretado, viu? Sou lá das brenhas do sertão, mas eu não sou tão leigo como parece, né? Eles tentaram me enlaçar, né, na lavagem cerebral deles, mas não conseguiram, né? Mas aqui onde eu moro, um monte, sabe? Tem um bocadinho que eu acho difícil sair da seita agora, viu? Eles não gostam de mim e para eles eu sou um apóstata, vou ser destruído. Balela, viu? Eu vou falar sobre a geração de 1914, que na outra publicação eu falei sobre a geração essa geração que eles se perdem tanto e a mudança de ensino vai e volta, vai e vem e tal, e coisa e tal e coisa, e acaba não sabendo nem o que estão ensinando, né? Russo falou que a geração que Jesus voltaria na geração de 1914, né? Pá, não aconteceu, né? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né? Então, Russo viu a profecia não se cumprir e morreu 2 anos depois, em 1916. Vamos lá. Ainda sobre a geração de 1914, eu pergunto, como é que pode um Deus revelar uma luz tão estranha, né, sobre tal tema, né? Porque que Jeová é esse que eles têm, né? Que eles, tudo enquanto que quando eles vão mudar de ensino, né, alguma forma de ensino, eles falam: "Ah, irmãos, o corpo governante teve uma nova luz de Jeová." Não sei que luz estranha é essa, né? Que Deus é esse que ele mesmo não sabe que vai. Esse Deus mesmo não sabe que está ensinando aos próprios adeptos, né? Porque que Deus que Deus, digamos assim, é esse que muda tanto de ensino, né? Com tantas luzes mutantes, né? Sendo que uma não leva a outra coisa, nada, nenhum canto, né? Então, por exemplo, vamos lá. Por exemplo, primeiro os testemunhos de Jeová ensinavam que a geração, olha como é que era. Primeiro os testemunhos de Jeová ensinavam que a geração se referia às pessoas do tempo de Rússio. Olha só, dos tempos de Rússio, né? O fundador da seita, né? Conforme eles acreditavam, que nos dias deles presenciariam a volta de Jesus em 1914. Beleza. Aí depois os testemunhos de Jeová passaram a entender que não era mais em 1914. Aí depois os testemunhos de Jeová passaram a entender que se referia à geração dos dias de Rutherford, né? O segundo presidente. Que veria se estabelecer o reino de Jeová, o reino de Deus, em 1925. Não aconteceu nada. Aí depois passaram a entender que essa geração se referia a todos aqueles que presenciaram a entronização de Jesus em 1914. Né? Eles estariam vivos nessa época, quando Jesus voltasse. Né? Depois falaram que nasceu em 1914, dos ungidos que presenciou a volta a entronização de Cristo, que foi invisível, que eles dizem no céu, que foi em 1914, estariam vivos para ver o fim, a volta de Cristo, o Armagedon. Aí não aconteceu nada. Depois, em tempos recentes, passaram a entender que essa geração teve início nos dias de Jesus, mudou, né? Que era nos dias de Jesus, referindo-se a todas as gerações más que viveriam até a volta de Jesus no Armagedon. Beleza? Aí, e por fim agora, mais recentemente, passaram a ter um entendimento ridículo de que essa geração se refere à geração dos ungidos que viveram em 1914, né? Que agora que nasceu em 1914, em 2014 já tem 100 anos, né?
já estamos em 2023, é quase impossível, né? Muito difícil ter um vivo, né? Dos ungidos vivos hoje, né? Que nasceu em 1914. É muito difícil isso, né? Então, eles começaram a falar e ter esse entendimento ridículo de que, não, Jeová deu uma nova luz, que é o seguinte, que se refere aos os ungidos que viveram em 1914, incluindo a geração seguinte deles que chegou a conhecer eles. Olha só que ridículo, né? Que eles viram que já caiu por terra, né? A geração de 1914, aí falaram, essa nova luz de Jeová. Não, é sim, os que nasceram em 1914, mas também a geração que conheceu quem nasceu, os que é de 1914. Aí como é que pode um Deus revelar tantas luzes mutantes sobre o mesmo tema, quando um não tem nada a ver com a outra coisa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí para acabar de lascar, aí lá vai a perguntinha. Será que é Jeová mesmo? Será que é Jeová mesmo que está usando o seu Espírito Santo? Ou é o próprio demônio, né, que está usando o espírito mal para causar confusão numa seita exclusivista, né? Aí é onde está o negócio, viu? Beleza? Porque eles não sabem o que... Sabe? Por que o corpo governante não se cala logo? Deixa de marcar data. Para de enganar. Não. A gente não aguenta mais. Vamos lá. Perguntas que incomodam os testemunhos de Jeová, dando continuidade. Agora sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Pergunto. A seita Testemunha de Jeová afirmou ousadamente, olha que absurdo isso, afirmou ousadamente que o ministério de Jesus, da pregação de Jesus, é mais importante que o próprio resgate de Jesus. Onde é que a Bíblia ensina isso? Pode um negócio desse? Eles dizem que o ministério de pregação de Jesus Cristo é mais importante que o próprio resgate dele. Onde é que está na Bíblia? Mostra um texto do Testemunho de Jeová. Onde é que está na Bíblia? Vamos, embora a pregação de Jesus, né, tivesse a sua importância, né, pois Jesus havia declarado que veio ao mundo para divulgar a verdade, isso está em João 18:37, né? Beleza. A pregação de Jesus Cristo, claro, teve sua importância, né? Ele mesmo disse que veio ao mundo para declarar a verdade. Claro, a pregação dele tinha importância, né? Mas a morte dele, a morte sacrificial dele, não deve ser encarada infinitamente, né, mais importante, pois sem ela ninguém poderia ser salvo? Não. Não é para ser mais importante, não. Então vamos lá, para vocês, testemunha de Jeová. Como Jesus tira o pecado do mundo? Pela pregação ou pelo seu sacrifício? João 1:1-29. Né? Me respondam. Né? Como vocês dão tanta ênfase à pregação, né? Há casos de testemunha de Jeová morrerem, né? De morrerem na pregação, alguns serem assassinados. Há casos de testemunha de Jeová com aquele método da banquinha, recentemente 2 irmãs, as coitadas, foram atropeladas e perderam a vida com o carrinho. Ainda colocaram a culpa nas irmãs, né? Os anciãos falaram que elas tinham que ter cuidado, né? Onde vão se ficar colocado local, porque pode ser perigoso. Ainda colocaram a culpa nas coitadas, sabe? Com esse método da banquinha ridículo, que eu acho uma coisa ridícula isso aí. Então vamos lá, sobre a pregação que vocês dão tanta ênfase. Como Jesus tira o pecado do mundo? Pela pregação ou pelo seu sacrifício? Jesus Cristo, ele nos deu vida pela pregação ou pelo seu sacrifício? O que nos justifica? A pregação ou o sangue de Cristo? Romanos 5:8-9. O que nos purifica de todo pecado? A pregação ou o sangue de Cristo? 1 João 1:7. A vida eterna é dom gratuito de Deus pela pregação ou através da morte de Jesus Cristo? Romanos 6:7 e o versículo 23. Então,
Me expliquem aí, vocês que dão tanta ênfase à pregação, que a pregação é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a pregação de casa em casa, de aldeia em aldeia, né? Respondam essas perguntas, né? Vamos lá. Vou terminar falando o seguinte: como Jesus tira o pecado do mundo? Não é pela pregação, não. É pelo seu sacrifício. Jesus nos deu vida, não foi por pregação, foi pelo seu sacrifício. O que nos justifica não é pregação, é o sangue de Cristo. O que nos purifica de todo pecado não é a pregação, é o sangue de Cristo. A vida eterna é dom gratuito de Deus, não através da pregação, mas através da morte de Cristo. Tá, meus amiguinhos testemunhas de Jeová, que passaram pela essa grande lavagem cerebral. Tá? A pregação teve a importância, mas hoje não tem mais. Tá? O que importa é você ter Jesus. Ter fé em Jesus já é filho de Deus. Pronto. Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 falando o meu nome, lá estarei eu. Tá? Então, vocês estão trabalhando para homens de graça, tá? E eles enriquecendo lá no Brooklyn. O corpo governante, a conta bancária deles, só eles sabem o tamanho, tá? Beleza? É muito triste. Acordem para a realidade, amoleçam o coração. Vocês dizem que raciocinam à base das escrituras, né? Raciocinem então à base das escrituras, mas das escrituras sem ser deturpadas, sem usar. Tira a tradução do Novo Mundo e olha as outras traduções. Vocês vão perceber o quanto a tradução do Novo Mundo é totalmente errada. Eu vou falar em breve sobre o tanto de erros gramaticais, de textos retirados, de textos colocados na tradução do Novo Mundo, que é um verdadeiro estelionato. Aquilo é uma loucura, não é uma Bíblia aquilo ali. É uma Bíblia que consegue ser boa, ótima em algumas coisas e horrorosa em outras coisas. Essa tradução do Novo Mundo, a TNM. Então vou finalizar aqui, a todos os meus amigos que me acompanham, e esperem minha próxima palestra falando das perguntas que incomodam os testemunhos de Jeová, porque não acabei ainda. Até logo.